Fala, turma! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Hoje eu vou dar mais uma aula para vocês. Para quem assistiu o ciclo feminino, gostou da aula, eu fico muito agradecido. Essa é a intenção, ajudar vocês, tá? Então, diante disso, preparei mais uma aula com todo o amor e carinho para vocês conseguirem se dar bem nesse semestre. Eu quero que vocês cheguem aqui e falem, Júlio, consegui, passei, e enfim, tamo junto. É isso que eu quero, beleza? Aqui a gente é uma família e a gente vai vencer, tá? Então, assim, gente, já peço desculpa para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que é do Brasil, tá? Faz uma faculdade diferente aqui da nossa, mas esse vídeo vai ser um pouquinho mais direcionado aqui para nós que estamos no Paraguai, porque o nosso doutor tem alguns critérios um pouco antigos, né? Que no Brasil já deu uma bastante, assim, já atualizou bastante, né? Então, algumas coisas não vão servir para vocês, mas como fato de curiosidade, se vocês quiserem assistir o vídeo, tá? Fiquem à vontade, beleza? Bom, então hoje eu vou falar de aborto, tá? Vai ter parte 2 desse vídeo, então já puxa aí, comenta se vocês realmente querem a parte 2, porque na parte 2 eu vou emendar sobre enfermidade trofoblástica, importante também, beleza? E outra coisa, não, acho que é só isso de aviso, né? Então, só uma coisa. Gente, se vocês estão gostando, eu só peço que, tipo assim, vocês pelo menos me dêem um feedback, tá? Vocês têm vergonha, deixar aqui no comentário, pode me chamar lá no Instagram, porque eu preciso saber mais ou menos como é que tá o desenrolar das aulas, entendeu? Aquele ciclo feminino lá que eu fiz correndo, porque vocês já tinham tido aula. Esse de aborto eu queria soltar antes de vocês terem a aula, pra vocês, tipo assim, já chegar na própria aula do Jimmy, já não tá perdido, entendeu? Mas enfim, eu só quero realmente saber se eu tô ajudando vocês, se eu tô somando com vocês, porque essa aqui é a minha intenção. Beleza? Bom, então, sem enrolação, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, gente, antes de entrar no aborto mesmo, tá? Dentro da ginecologia, da obstetrícia, né? A gente tem as hemorragias, tá? Da primeira metade da gestação e da segunda metade. Isso eu quero dizer que vai ser, por exemplo, 20 semanas, né? As patologias que entram até as 20 semanas e depois das 20 semanas. E o aborto é uma delas, tá? Então, vamos falar sobre ela hoje. E, bom, antes de começar, né, para a gente pensar aborto, né? Aborto, a gente fala de uma gestação interrompida. E isso antes das 20 semanas, tá? Porém, entretanto, toda a vida, como nada é perfeito, a gente consegue ainda classificar em precoce e tardio dentro dessas 20 semanas. E quando eu falo precoce para vocês, eu falo de um aborto onde foi menor a 12 semanas e o tardio maior a 12 semanas. Mas, Júlio, o que que tem a ver isso aí, né? Porque, galera, nós temos condutas diferentes para cada caso, tá? Se eu falo de um aborto precoce, eu tenho uma conduta chamada de A1000, né? No Brasil é a 1000, que eu acho que é a meu, sei. Mas é a famosa aspiração, né? Eu não sei se tem imagens, eu vou tentar aqui ver se eu corto o vídeo aqui, eu deixo a imagem para vocês de como que é esse aparelhinho do A1000, né? Porque às vezes você olhando é melhor. Mas enfim, e no tardio, a gente usa outra conduta, né? A gente não pode fazer aspiração e eu já vou explicar o porquê. Mas a gente usa aqui no Paraguai é o LIU, né? O legrado intrauterino, né? E no Brasil chamado de curetragem, tá bom? Então, esse procedimento que é feito no precoce e no tardio, eu não posso, né, inverter ou, enfim, fazer o mesmo para os dois, por quê? Dentro tipo assim, 8 ou menor que 12 semanas, o feto, ele ainda está bem pequenininho. Então aí eu faço analogia que o nosso querido amigo José, um abraço, ele me ensinou. Imagina só um tamanho de uma uva. Essa uva tá grande. Mais uma uva, né? E vocês imaginem uma maçã. A maçã é muito maior que a uva. O legrado, que é a curetragem, né? Usa a cuchara, a raspagem, você faz já no tardio. Por quê? Eu já tenho formação óssea presente aqui, já está começando a formar os ossos. E aqui, ainda não. Então, a aspiração é muito mais viável num aborto precoce, menor a 12 semanas, né? Que ali só vai, aspira, uma beleza, né? Então, assim, tenta imaginar dessa forma. Pô, Júlio, mas eu não vou lembrar dessa data, 12 semanas. Aí, eu uso a analogia do seguinte, que eu não lembro onde eu vi, mas pensa comigo, a palavra aborto, né?
O A e o B. O A, ele é a primeira letra do alfabeto, né? E o B é a segunda letra do alfabeto. Então aí você já consegue lembrar da data de 12 semanas, beleza? Então precoce eu falo de um aborto de menor a 12 semanas e tardio maior a 12 semanas. E ponto, tá? Beleza, falamos das datas. Agora vamos entrar numa coisa muito importante aqui no Paraguai, principalmente para a prova, o peso fetal, beleza? Gente, quando eu falo de um aborto, o critério aqui que o Jimmy ama é o peso, tá? Então, lembre, levem sempre o peso em conta. Se eu tenho um peso fetal menor a 500 gramas, ponto, é válido, beleza? Ah, mas tem 22 semanas. Tem menor a 500 gramas? Aborto. Ah, mas passou de 25 centímetros, porque aqui não tá no slide, né? Mas se eu não me engano, depois vocês confiram aí, eu acho que o tamanho é 25, porque são três critérios, né? O tamanho, peso e a idade gestacional. Mas enfim, o peso vocês sempre vão levar em conta, beleza? É o principal. Bom, como classificação, temos de forma espontânea e provocada. Gente, sugestivo o nome, né? Espontâneo, aconteceu de alguma coisa, algum processo fisiológico do corpo, não sei, tá? Geralmente, espontâneo ou habitual que falamos é por conta da incompetência istmo-cervical, né? Quando a mamãe do feto, né, não consegue aprisionar o feto ali dentro até o momento que ele escapa, tá? Mas vou falar disso mais lá na frente também. E o provocado, né, de forma intuitiva da mãe, por algum motivo ela não quis ter essa gestação, e foi lá, ó, numa clínica, né, aquelas clínicas clandestinas, e retirou, ou de forma terapêutica, tá? Por pílula, ou não sei. Beleza? Bom, então vamos continuar. Esse aqui mesmo? É. E aí a gente entra na parte aqui, ó, do recorrente, o habitual, tá? O recorrente, o habitual, galera, eu vou dizer de um aborto quando a paciente ou a mãe, ela já teve três ou mais, tá? Abortos espontâneos de forma sucessiva, ou seja, geralmente a mãe teve uma gestação, aborto. Teve a segunda, aborto. E aí, como é que a gente consegue entender isso aqui? Quando uma mãe, ela tem, a gestante, né, no caso, ela teve, fez a gestação bonitinho, só que aí ela teve um aborto. Beleza. Aí passou um tempinho, ela engravidou de novo. A chance dela ter um aborto nessa segunda gestação é de 80%, tá? Isso é um critério que tá no slide do DIM, tá, gente? Não sei como que é no Brasil, eu acho que é a mesma coisa, mas enfim. Então, assim, continuando. Se ela teve um aborto na primeira e na segunda gestação, a chance dela ter um aborto na terceira gestação é de 70%. E outra, se ela teve aborto nessas três gestações, a chance dela ter um aborto na próxima é de 50%. Tá, galera? Então, isso aqui é como forma de informar, no intuito de informar vocês, porque prova mesmo é só conhecimento. Eu acho que não cai, não. Tá? Então, a gente vai fazer anamnese, né? Diagnóstico, exame físico e olha só, descartar a incompetência de um cervical e também os sinais de infantilismo, tá, gente? Isso aqui tudo é para vocês, como que eu posso dizer? Porque assim, se eu tenho um aborto recorrente habitual, vai ter que se encaixar nesse quadro aqui. Caso contrário, eu tenho que descartar essa incompetência de um cervical. Porque se for isso, eu posso ter algumas condutas, né? Como aqui embaixo, deixa eu ver se dá para passar para baixo aqui. Oh, meu Deus, vai. Peraí. Aí. Que eu coloquei o lapisinho aqui, rapaz, e fica travando esse negócio. Mas enfim, olha aqui, ó. Ah, cadê? Curetragem, curetragem. Gente, eu fiz o slide e eu tô todo perdido. Mas enfim, quando a paciente ela tem uma competência de cervical, nós fazemos a cerclagem, tá? A cerclagem nada mais é como se você estivesse amarrando um saco. Sabe quando você amarra o saco do mercado para não cair as coisas? Eu sei que a comparação, a analogia é um pouco feia, né? Que a gente tá falando de um aborto e tal, mas tenta imaginar dessa forma, tá? Que é medicina, infelizmente a gente tem que levar para esse lado. Então, amarrou o saco é mais ou menos isso a conduta de cerclagem, tá? Para o feto ele não escapar por conta dessa, não é flacidez, né? Mas como se essa fragilidade, né? Fragilidade, não sei. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, a gente faz essa cerclagem, caso tenha uma incompetência cervical, para ver se a gente consegue segurar o feto e tudo mais, né? E ter a gestação normal.
Gente, só que tem uma coisa aqui, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês não é somente, ela tem competência cervical, então, beleza, vamos fazer a conta e ponto. Não. Gente, vocês têm que avaliar sinais vitais, se a paciente está bem, qual que é a vitalidade fetal, tá? Tudo isso é uma questão muito ampla, tá? Não é somente mãe, somente ali focar naquele problema. Vocês têm que ver tudo. Porque se, eu vou falar uma coisa aqui, talvez seja até idiota, mas se não tem batimento fetal, a mãe tá, sei lá, tá, tá em choque, né? Sei lá, deu outro problema, tá com muita dor e tudo mais, tá quase perdendo a vida. Qual é o sentido de você fazer essa conduta de cercagem? Não tem nenhum sentido, né? Então, você tem que analisar o que está acontecendo como um todo, o processo todo, não é somente uma coisa só, beleza? E aí, métodos auxiliares você vai usar, né? O ultrassom, laboratório, conduta terapêutica aí, obviamente, repouso, tá? Caso aqui a circulagem chegue. Caso haja seja por incompetência cervical, faz a cerclagem, beleza? Apoio psicológico, né, galera? A mãe já teve outros abortos ou não. Então, tudo vai depender do caso ali que você esteja. Hormonoterapia, progesterona e estrógeno, né? E aí vai ser, caso tenha algum déficit hormonal. E o tratamento evacuador, olha só, o famoso LIU, né? Ou o AMEU, que é mais indicado, dependendo também da idade gestacional. Lembra que quando eu falo de LIU, eu falo de curetragem, tá? No Brasil. Então, é o Legrado aqui no Paraguai, intrauterino. E o AMEU, aspiração, tá? Ah, ocitocina já vai ser em caso aqui de perda, tá? Pra quê? Lembra lá a ocitocina, gente, que eu falei pra vocês na aula anterior, ciclo feminino? Ela serve como contração uterina, né? Nesse caso aqui. Então, ela vai fazer toda a parte de expulsão, né? Do que tem lá dentro, tá bom? Para ajudar. E aí chegamos na ameaça ou conato de aborto. Você atenta nessa palavra aqui, tá? Você que tá em casa, mexendo no celular, presta atenção agora aqui, ó. Presta atenção. Conato, eu quero dizer ameaça de aborto, tá? É a mesma coisa, a palavra é a mesma. E aí, olha só, eu vou ter sangramento, dor no hipogástrio, né? Como é que vai estar as condições cervicais? Olha, presta atenção nessas condições cervicais aqui quando a gente vai fazer na prova. Por quê? Gente, a partir daqui eu consigo definir se ele vai estar numa ameaça, se ele vai estar num aborto em curso, consumado. Porque é aqui que muda a parada. Se a mãe está numa ameaça de aborto, o cérvix, né, ou seja, o orifício ali vai estar sem modificações, tá? Provavelmente aqui, provavelmente não, vai estar tapado, beleza? Ou seja, ameaça de aborto não é conduta para internação. Ó, repouso, repouso físico para essa mãe. Então, mamãe, vai para casa descansar, tenta não se estressar, deixa suas crianças lá assistindo TikTok, Netflix, sei lá. Mas não se estresse, né? Eu sei que aqui a gente fala assim, mas é complicado, né? Porque tem muitos casos onde a mãe já tem 25 anos, três filhos em casa, como é que repousa, né? Por isso que eu falo, no Brasil, talvez o ponto aqui seria diferente, né? Então, mais para prova, lembre-se disso, eu não quero confundir a mente de vocês. Repouso, tá? Não é conduta de internação, ameaça de aborto, tá? E aí, expectante em caso mais grave, né? Onde você tem que deixar a mãe em observação por algum motivo. Mas nada relativo no caso de ameaça, repouso domiciliar. Vai para casa, não é conduta de internação. Fechou? Outra coisa que é muito importante. Se liguem aqui, ó, que algumas vezes eu vou falar para vocês que a ecografia vai ser para diagnóstico, que é no caso de ameaça de aborto, e outras vezes eu vou falar que a ecografia vai ser para prognóstico, tá? E eu já falo para não embananar a cabeça de vocês, fiquem só agora para a ecografia para diagnóstico. Por quê? Gente, a gente tá falando de uma ameaça de aborto. Eu vou pedir o beta-HCG dessa paciente, porque às vezes ela nem sabe que tá grávida, né? Pediu o beta-HCG, deu positivo, beleza, vamos para eco. Porque eu preciso saber se essa gestação ela tá sendo ali, no endométrio, bonitinho, ou se é uma gestação ectópica, ou enfim, descartar diagnósticos diferenciais, talvez, né? Ou para ver se o feto está sendo desenvolvido. Enfim, você tem que saber o que está acontecendo ali, beleza? Bom, fora isso, tratamento médico aí já num caso mais específico, corpo lúteo insuficiente, lembra que eu disse para vocês, no ciclo feminino, que passa, faz luxo, vai lá pro corpo.
a fase lútea. Passa, chega no corpo lúteo, e aí o corpo lúteo tem um aumento da progesterona para manter esse corpo lúteo, no caso da gestação. Então, aqui em caso da paciente ter o corpo lúteo insuficiente, a gente faz o uso da progesterona exógena, né, em cápsula ali e tal, para manter esse corpo lúteo ali, porque é isso que a gente quer, né, que o feto se desenvolva e tudo dê certo. Beleza? Bom, e aí, vamos supor que você mandou sua mãe para casa e a mãe foi lá, passou, sei lá, algumas horas ou algumas semanas talvez, e ela voltou agora já. Olha só, você viu um colo apagado, dilatado, o orifício o orifício cervical interno tá apagado, tá com a passagem de um dedo. Você já viu uma bolsa rota, coloca a mão, você coloca o dedo, né? Ou enfim, você vai fazer o toque lá, você consegue sentir partes fetais. Gente, quando chega nesse nível, a gente já está falando de um aborto em curso, inevitável, tá? Aqui você tem que orientar essa paciente, porque assim, você como um bom médico, que eu sei que vai ser, você não vai chegar e simplesmente, ó, você perdeu o teu filho, né? Não, porque envolve muitas coisas, né? Psicológico, empatia, profissionalismo, tá? Então assim, cara, conversar com a paciente, acalmar essa paciente, porque aqui, nesse caso, o feto já tá morto, tá? Infelizmente. Então, você tem que ter uma conduta expectante, tá? Esperar que o próprio processo natural do corpo faça o que ele tem que ser feito, beleza? Então, você vai esperar que tudo passar, vai acalmar o paciente, conversar, dar algumas orientações, né? E esperar que o processo aconteça, beleza? Isso no inevitável, tá? Olha só, o colo tá apagado, tá dilatado, né? Porque aquilo ali já tá querendo expulsar. O orifício cervical interno com passagem de um dedo, você já vê uma bolsa rota, tá? Então, perdeu o líquido amniótico provavelmente. Possível tocar parte fetal. E aí a gente já fala de um aborto que é irreversível, não tem como você salvar essa vida. No iminente, a gente tá ali, ó, tá acontecendo, entendeu? A bolsa não tá rota ainda, mas, olha só, serve como indicações. O orifício cervical já tem uma dilatação leve. Então, você, médico, doutor, que vê isso no na sua urgência, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar, né, manter a vida da mãe. Tudo vai depender da mãe, tá, gente? Então, olha só, se a paciente chega para você nesse estado, como é que ela tá? Tá em choque? Tá perdendo muito sangue? Não tá? Como é que ela vai estar? Então, tudo vai depender dessa vitalidade, porque nessas condições aqui, tem batimento fetal ainda, tá? Então, assim, aqui no Brasil, geralmente, se a mãe ela já não tá mais instável, aí tem que retirar esse feto para manter, para preservar a vida da mãe, entende? Aqui no Brasil, ainda assim, não tem mais, eu na minha cabeça não tem mais como salvar esse feto, tá? É muito difícil, beleza? Mas aqui ainda você vai ter uma conduta mais expectante, tá? Olha, ele fala aqui, ó, conduta. Presença de colo aberto, sangramento, abundante, interna essa paciente, tá? E olha só, ainda assim ele vai fazer uma eco para diagnóstico, tá? Cara, no Brasil aqui nessa conduta, no caso, sangramento abundante, você já vai correr para retirar esse feto, beleza? Mesmo que ainda assim tenha vida fetal, tipo, depende da semana, porque se você continuar deixando essa mãe perdendo sangue, fazendo a reposição ali volêmica, tipo assim, você tá meio que querendo só abraçar o mundo e às vezes você tem a possibilidade de perder os dois, entende? Então, assim, vai muito de como que vai estar, né, o caso clínico dessa paciente, o quadro clínico. Então, se eu tenho presença de colo aberto, sangramento abundante, eu vou internar essa paciente, vou fazer a ecografia pré-prognóstico para ver o que está acontecendo, se realmente a gente está falando de uma gestação ectópica ou não, ou se é uma gestação que aconteceu alguma coisa, como é que tá, se tem partes fetais ou não. E aí, olha só, expectante, né? Salvo casos de óbito fetal. E aí eu tenho sinais de infecção, eu vou realizar a curetragem, um legrado. Gente, aqui é muito importante que vocês prestem atenção. O que eu tô falando aqui, eu não, tá vendo que eu não tô falando na ordem, né? Às vezes você pode não estar entendendo. Mas, ó, aborto em curso, inevitável, tem sangramento, óbito fetal, presença de infecção, ou qualquer coisa que seja que esteja afetando a vida da mãe, eu vou fazer a retirada desse feto, tá? Independente, tem aqui no Brasil, ainda assim, no Brasil, no Paraguai, óbito fetal.
eu faço a retirada. Se eu não tenho o óbito fetal, ainda assim, eu não retiro, tá? No Brasil, eles já teriam tirado esse bebê, tá? Então é importante vocês entenderem que quando você for estudar por revalida, isso aqui muda, tá? Então isso aqui vocês levem para a prova. Óbito fetal, sinais de infecção, faço o legrado intrauterino, beleza? Vocês estão vendo toda vez no slide esses exames aqui, tá? Gente, para todo tipo de aborto, esses são os exames padrões que a gente vai pedir, beleza? Bom, fora isso, aí a gente chega na parte do aborto consumado, né? Infelizmente, essa mãe demorou para chegar no pronto-socorro, já teve muita perda de sangue, né? Grandes quantidades. Talvez tenha, sim, a expulsão fetal de forma completa ou não, né? Esteja no modo incompleto. E aí, quando a gente diz de incompleta, de forma sugestiva, é fácil a gente entender, né? Porque a gente está falando de um aborto de má evolução, né? Um orifício cervical que está dilatado. Por quê, gente? Porque não saiu tudo aí, está incompleto. Então a gente tem que fazer o quê? A retirada desse feto ali, que tá, aquelas partes fetais, ovulares, que seja, tá? Então, dependendo da idade gestacional, dependendo do, de, desse, se é precoce, se tá antes da 12ª semana, faz o meu, se for depois, faz a curetragem, tá? O importante é você não deixar nenhum resto fetal ali dentro para não haver complicações no futuro, né? E chegar aí numa sepse, que é o que a gente vai falar do aborto séptico, tá? De forma completa, né, gente? Já teve a expulsão, o tamanho do útero vai estar diminuído, o fechamento vai ser de forma progressiva do orifício cervical interno, beleza? E aí, no consumado, a parte incompleta que eu disse para vocês, a gente vai fazer lá o ameu, né, que é de eleição, ou o LIU. Gente, nesse caso, eu posso fazer o gluteio de ocitocina como forma de ajuda, tá? Porque ainda não saiu tudo. Então, eu preciso de uma ajuda, né? Presença de restos, eu faço o legrado. E aí, no completo, obviamente, internação, né? Nos dois casos, tá? É um caso grave, ó. Pensa comigo, a paciente está perdendo muito sangue, né? Ela já teve um aborto ali, talvez expulsou tudo ou não. E aí você tem que tentar pensar na conduta de vitalidade materna, você preservar a vida da mulher ali, ver o que ela precisa, entende? E analisar o caso, né? Claro. E aí, de forma completa, galera, gotei de ocitocina, 3 horas aí depois da evacuação, tá? Então, fez a evacuação, faço 3 horas ali de ocitocina, fico em observação, ou seja, deixo ela em observação ali de 12 a 24 horas, para ver se realmente tá tudo ok, beleza? Olha só os exames aparecendo aqui pra gente de novo, tá? Então, galera, tudo isso aí é questão de analisar o caso, observar e ver. ah, Aqui nesses casos, cara, falar a real pra vocês, se você tem um tipo de aborto, onde a mãe já teve a evacuação completa, ela tá, como é que fala? Ela tá estável, sabe? Aqui vai mais o apoio psicológico de qualquer outra coisa, sabe? Então, conversar bastante com a mãe, né? Tratar de ser empático ali naquele momento, não é fácil, né? É uma vida. Então, enfim, não ser somente profissional e fazer aquelas coisas assim, sabe? Às vezes a medicina eu falo, é um bagulho louco que a gente para pra pensar. Eu mesmo, assim, eu não sou médico ainda, né? Mas, se Deus quiser, ainda vou ser. Mas eu fico pensando que eu talvez não conseguiria ser muito profissional ao ponto de ser super frio, sabe? E falar o que tem que ser falado pra mãe. Eu vou falar o que ela precisa ouvir naquele momento, né? Então, enfim, é só um parênteses aqui que eu queria dizer pra vocês que vocês têm que ser humanos, tá? Por mais que a gente esteja falando sobre um assunto aqui que seja medicina, né? Às vezes a gente tem que ter essa parte sentimental também, beleza? Não somos robôs, tá? Bom, e aí temos o tipo de aborto retido ou diferido. E aí temos um negócio interessante aqui, tá? Interessante, eu digo, lembre agora vai para a parte racional, tá? Medicina. Por quê, gente? Retido, o nome já diz, né? Tá retido ali dentro, tá? Retido, eu falo de uma evolução de 2 semanas aí, ou mais, tá? Porque não teve a expulsão desse feto e ficou ali, por algum motivo, né? Não dilatou, não saiu, enfim, morreu ali dentro, infelizmente. E aí, os resultados vão ser baseados no beta-HCG e na eco transvaginal, beleza? E isso aqui é muito perigoso, tá? Por quê?
Olha como é que a mãe vai estar. Às vezes ela não tem dor, tá? Ela tá fechado, cara. Beta-HCG, às vezes deu positivo e tá tudo bem, tranquilo, entendeu? Isso é complicado, sabe? Só que aí você chega, a mãe fala, pô, doutor, meu bebezinho tá mexendo muito, sabe? Tô tendo contração, ou sei lá, né? Porque assim, depende muito também da idade estacional, né? Mas enfim, a mãe chega com esses sinais pra você, ó, tô sem dor, tá tranquilo, o colo tá fechado, aí você faz o exame, bonitinho. Bom, beleza. Você faz a eco transvaginal, né? Aí você observa aquele bebezinho, não tem batimento fetal. Ou se tem, tá muito baixo. O feto tá entrando em sofrimento fetal. Sei lá, tá acontecendo alguma coisa. E aí, qual que, qual que é a conduta nesse caso? O que que você vai fazer? Quando a paciente tem hemorragia, você vai ver se tem infecção, né? Provavelmente 2 semanas aí, se já teve o óbito fetal um pouco antes, provavelmente já está começando um processo de infecção ou já esteja, tá? Então você tem que fazer a evacuação direta. Porém, a conduta aqui é o famoso misoprostol, beleza? Antes da 13ª semana, a gente vai fazer o uso do misoprostol com maturação cervical. Gente, antes da 13ª semana, é 800, tá? Via vaginal, cada 3 horas, bonitinho. E aí, teve uma maturação cervical feita, você vai fazer o ameu de eleição ou o LIO. Tudo vai depender daquele critério que eu disse para vocês antes, tá? É mais fácil você aspirar uma uva ou uma maçã, né? Então, vê direitinho qual que é melhor nesse caso e aí vocês usem a conduta mais necessária. E aí, depois da 13ª semana, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar de forma natural que expulse tudo aquilo, né? E depois eu posso até proceder com o LIO para auxílio, né? Se ainda assim ficou alguma coisa ali e tal. Só que aí, galera, lembrem-se que aqui eu estou usando o misoprostol para fazer essa maturação cervical e ter a expulsão, né? Teve a maturação cervical e aí eu vou usar o amil. Aqui, o misoprostol ele entra só como um auxílio para ajudar, né? Dar aquele tranco para a maturação cervical e ajudar a retirada ali, né? Ou você pode usar a ocitocina, tá? Porém, a ocitocina, ela não vai poder ser usada junto com o misoprostol, tá, galera? Então isso é muito importante. Você não auxilia, não usa os dois de forma simultânea, beleza? O que mais? E é isso, né? Então, antes dessa 3ª semana, misoprostol, a quantidade é essa. E aqui embaixo, né? Depois da 13ª semana, misoprostol de 200, beleza? E aí chegamos no aborto séptico. Agora aqui o negócio ficou mais perigoso, né? Quando a gente fala de aborto séptico, galera, é um caso complicado, né? O paciente já pode estar, pode não, né? Provavelmente já estará séptica, né? Ou seja, septicemia, caso de infecção grave. Geralmente é causado, né? Talvez naquelas clínicas clandestinas, né? Por mau uso dos equipamentos, né? Não fez não esterilizou de forma correta, enfim. Ou até mesmo por um aborto que foi retido, né? Por muito tempo ali, aquele óbito fetal foi gerando infecção e a paciente chegou no aborto séptico, beleza? A clínica basicamente vai ser febre, né? Secreção fétida purulenta vaginal, com repercussão em diversos órgãos e sistemas que vai levar a paciente em um mau estado, tá? Ou seja, ela vai estar instável, beleza? E nessa conduta, obviamente, a gente vai ter que intervir com antibiótico terapia, tá? Mas qual antibiótico terapia nós vamos usar? Gente, temos uma conduta padrão, né, que usamos em aborto séptico, porém tem um carinha safado, que é o Clostridium perfringens. Essa bactéria, meu amigo, ela é conhecida por causar a síndrome de Mondor. E quando você escutar esse nome, você vai lembrar de mim. Por quê? Gente, prestem atenção. Ó, você está prestando atenção? Ó, foco aqui. Síndrome de Mondor nada mais é do que uma síndrome de 3 cores, onde a paciente vai estar azul, amarela e branca pálida, tá? Isso é causado geralmente, né, por conta da clínica de icterícia, cianose periférica e anemia, beleza? Então, gente, se vocês verem lá, isso é pra prova, tá? Agora falando. Você viu lá na sua provinha, ele deu um casinho clínico lá, dizendo que a paciente está ictérica,
cianótica e anêmica, meu amigo, a conduta não vai ser a mesma se fosse somente um aborto séptico causado por esses elementos aqui, tá? Porque o Clostridium perfringens é o responsável pela síndrome de Mondor. Porém, tem um aborto séptico padrãozinho normal lá, geralmente por E. coli ou qualquer outro desses aqui, anaeróbios, não sei. E aí, qual que vai ser o antibiótico que nós vamos usar? Conduta padrão, clindamicina e gentamicina. É o padrão ouro, tá? Isso aqui, ó, até no Brasil, se não me engano, usa, tá? E aí, você vai fazer o uso da clinda e genta. Porém, se eu tenho essa clínica aqui, no seu caso clínico na hora da prova, icterícia, cianose e anemia, eu já não vou usar somente esses dois, como vou usar também penicilina. Véi, presta atenção, porque isso aqui vai cair na prova, tá? Tem grandes chances. Por quê? Ele não vai falar síndrome de Mondor, ele não vai falar do Clostridium perfringens, mas ele vai falar da clínica. E se ele apresenta essa clínica é porque isso é uma síndrome de Mondor. E aí, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, você não vai usar só clindamicina e gentamicina, você vai usar junto penicilina, tá? Por conta desse carinha aqui, ó, o Clostridium perfringens, tá? E aí depois você vai fazer esterectomia total e ponto, é isso, tá? Para prova, aborto séptico é isso. Infecção, vai usar o antibiótico terapia, esterectomia, tá? Vai ter os estágios 1, 2, 3, 4 e 5, que eu vou falar depois. Porém, aqui agora, clínica de Genta, teve o Clostridium perfringens, síndrome de Mondor confirmada, aí eu auxilio, ou seja, eu coloco penicilina junto, beleza? Temos esses antibióticos aqui também, porém, meu amigo, esquece, tá? Difícil, nunca vi ele pedir pelo menos esses outros aqui na prova. Mas clean de gente. Só se ele quiser, sei lá, cara, não gostar da turma de vocês, porque olha. Mas basicamente é isso, tá? Aqui temos as bactérias também que podem causar somente o aborto cético, porém a síndrome de Mondor é o Clostridium, tá? Esse é o rapazinho. Então, se eu te perguntar para você, qual que é ou seja, qual a bactéria responsável por causar síndrome de Mondor, Clostridium perfringens? Qual que é a conduta? Qual a antibiótico terapia? Você vai fazer antibiótico terapia com clindamicina, gentamicina e penicilina, tá? Posteriormente, vai fazer esterectomia também. Fechou? Beleza. Bom, espero que vocês tenham entendido. Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês, onde eu coloquei os estadios. Por quê? Cada estado, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho uma conduta diferente. E eu já vou dizer agora no próximo slide para vocês. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Nossa, vou ter que decorar tudo isso. Não, presta atenção. O importante é você saber aqui quando é que eu faço a histerectomia. Porque a histerectomia total eu vou fazer a partir do estadio 3. É isso que vocês têm que saber, tá? Não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque aqui é mais conteúdo de prova. Então vocês já sabem que a partir do estadio 3 eu já faço histerectomia total, beleza? No estado 1 e 2 eu ainda faço a uretragem ou legrado. Observo, caso não tenha melhora, eu faço a esterectomia, beleza? Olha só, avaliação de cada paciente é individual, fechou? Aqui, essa tabelinha aqui, cara, eu acho que é o resumão, porque aqui você consegue saber todas a clínica da paciente, né, o quadro clínico. Olha só, você vê que a modificação cervical já na ameaça de aborto está ausente, beleza? No iminente, olha só, tá presente, a membrana está íntegra ainda. Então, assim, esse quadrinho aqui é bem legal para vocês dar uma olhada antes da prova, né? Por via das dúvidas, aqui vai mostrar bastante coisa. Bom, então, deixei uma pergunta para vocês aqui, ó. Beleza? Peguei numa plataforma que eu uso. Não vou falar o nome aqui, porque não sei se meu vídeo vai ser excluído, vai que, né? Mas o intuito é ajudar vocês. Então, sobre aborto, né? Vamos assinar a alternativa correta. Olha só, galera. Aqui entre os critérios que eu disse para vocês, tá? Define-se aborto como a perda do conceito antes da 12ª semana de idade gestacional ou menor que 500 gramas. Ó, o peso fetal tá show aqui, né? Vamos para a segunda alternativa aqui. Define-se aborto como a perda do conceito antes da 20ª semana e 22ª semana de idade gestacional ou peso menos 700 gramas. Não, né? Peso já subiu aqui, né? Peso ideal para definir é menos de 500 gramas. Vamos pular essa aqui, vamos para a próxima. Ó. Define-se aborto como a perda do conceito independente da idade gestacional ou o peso do feto. Cara, essa aqui não devia nem estar aqui, né? Errada. Então, a única que sobrou pra gente que é a mais ideal, olha só. Olha o que ele fala sobre a idade gestacional.
idade de 20 ou 22 semanas, menor a 500 gramas, né? Aqui entra nos critérios, tá, galera? Por quê? 22 semanas, beleza, né? Passou um pouquinho aqui. Porém, se a gente for levar em conta que essa plataforma aqui é do Brasil, a OMS, ela garante que antes da 22ª semana pode ser considerado aborto, tá? E 20 semanas a gente entra aqui mais no critério do Paraguai. Mas enfim, o peso é menor que 500, tá show de bola. Então, a alternativa correta, letra C. Deixa eu ver se dá para ir pro próximo slide e mostrar para vocês. Aí, ó, letra C, beleza? Olha só, podemos definir como abortamento, a perda do conceito antes da 20ª ou 22ª gestação, com o feto pesando menos que 500 gramas ou medindo menos de 16,5, tá? Esses são critérios brasileiros em relação à idade gestacional. Agora, peso continua por aqui. Fechou? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixei essa frasinha motivacional. A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante, beleza? Então, fiquem com essa ideia, tá? A gente tem capacidade de tudo nessa vida e eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho mais do conteúdo da matéria nesse vídeo, beleza? Eu agradeço que vocês tenham ficado até aqui. Um ótimo dia, uma ótima noite para vocês e uma boa semana. Bons estudos, tá bom? Nos vemos na próxima, então, agora. Esse é o Sonic Top. Um abraço, valeu!